Olá pessoal, sejam bem-vindos ao episódio 50 do Noite do Terror. Para comemorar essa data especial, falarei sobre uma das décadas mais icônicas do terror, os anos 80. Personagens icônicos, trilhas marcantes, uma atmosfera de horror única. Esses são alguns elementos que constituem essa década tão marcante. Mas, para falar dela, primeiro temos que voltar um pouquinho no tempo e falar sobre os anos 70. Isso porque foi nela que foi preparado o terreno. Houve uma mudança significativa na linguagem cinematográfica, com abordagens mais cruas e as histórias cada vez mais próximas. Então, o terror finalmente chega às cidades e a contextos familiares. E tudo isso com um aspecto mais visceral, quase documental. Mas tem outro fator que o horror dos anos 70 ajudou e muito o dos anos 80. A parte que mais interessa para a indústria, que é o financeiro. Isso porque O Exorcista, Tubarão, todos foram sucessos de bilheteria. Logo, eles notaram que o nicho poderia ser lucrativo novamente. Então falei aqui do aspecto econômico, um pouquinho do aspecto cultural, mas tem um invento tecnológico que muda tudo nesse jogo. Estou falando do videocassete, porque ele cria ali um cenário no qual as pessoas poderiam assistir os filmes de casa. Elas já poderiam ali ver com o advento da TV, né? Porém, agora elas poderiam ver os filmes favoritos a hora que quisesse e quantas vezes quisessem. Isso ajuda também a criar uma ideia de nicho, né? Uma vez que, eu poderia gostar de horror italiano e ter minha coleção ali, ou frequentar uma locadora que tivesse uma coleção semelhante. Ou mesmo os monstros clássicos da Universal, filmes do expressionismo alemão, e por que não, o horror brasileiro ali com Zé do Caixão. Então imagina que os cineastas, dessa década, eles tiveram acesso diferenciados a obras clássicas e puderam assistir, ver e rever, analisar cena a cena. Isso certamente tem um impacto ali na parte criativa. Isso acaba encurtando muito caminhos, né? Pensa que antes a pessoa tinha que ver no cinema, às vezes tinha que torcer, para ter uma sessão especial ali de um filme mais antigo, ou mesmo esperar alguma reprise na TV, era mais burocrático. Hoje a gente tem um acesso ainda mais fácil, né? Hoje é possível você digitar ali um trecho de uma cena e já ter acesso a essa cena específica. A fita também tem outro impacto direto nessa equação. Isso porque ela acaba criando um novo tipo de mercado. Uma vez que antes os filmes estreavam no cinema, então tinha aquele lucro ali no cinema, depois poderiam ser vendidos para TV, mas agora tinha um terceiro lançamento, que seria na fita. Ou em alguns casos, diretamente na fita. Isso para a indústria é muito interessante, mais uma forma de ganhar dinheiro. E pro horror, que é sempre um gênero ali meio de baixo orçamento, você não precisar distribuir em grandes centros de cinema e poder entregar ali seu produto diretamente pro público era muito interessante. Essa parte de locadora, eu que fui uma criança ali dos anos 90, me pega muito porque eu adorava ficar andando ali pela seção de terror, vendo aquelas capas, vendo o Hellraiser com vários pregos na cabeça, o Evil Dead, ora era uma caveira, ora era uma mulher com uma mão ali tentando sair de um túmulo. Então era de fato minha parte favorita da locadora. E como eu falei, sobre subgêneros, falei aqui sobre o horror italiano, o horror japonês, o horror brasileiro, que acaba ficando mais próximo. Isso também influenciava a criação de subgêneros, poderia fazer filmes ali meio que de acordo com a demanda. As pessoas estão consumindo muito filmes na pegada do Evil Dead. Então a gente pode fazer fitas ali direcionadas porque a gente reconhece agora tem um público para isso. Porque o termômetro não tá mais só no cinema. Agora a gente tem esses termômetros também do home video. E falar de horror dos anos 80 eu preciso falar de Evil Dead. Não só porque é um dos meus filmes favoritos, mas sim porque ele é muito disruptivo. Porque ele é um filme de baixíssimo orçamento, que é muito criativo, equilibra muito essa questão do cômico e do horror, e tem o aspecto do gore, do sangue exagerado, e tudo isso a gente vê muito disso em outros filmes que foram lançados depois. Então é uma influência direta. E tem muitos novos estúdios, que acabaram surgindo nessa época. Um exemplo que eu gosto muito é o da New Line, que lançou A Hora do Pesadelo e, teve um crescimento absurdo justamente pelo sucesso desse filme. Então eram estúdios novos que estavam abertos a novas ideias
E isso foi um campo muito produtivo ali para o horror. Mas essa mesma indústria, né, que abriu as portas pro horror e deu liberdade para a criação, e a gente teve tantas histórias diferentes, foi a mesma que acabou saturando, né? Acabou meio que estrangulando o gênero. Isso porque se um filme fizesse sucesso, quase que no dia seguinte eles já estavam cobrando uma sequência. Mesmo que a história não precisasse de uma sequência, ou que o criador não tivesse interesse, né, na continuidade, eles insistiam visando o lucro. Basicamente é isso, visavam o lucro. E com isso a gente teve várias franquias ali com filmes um tanto quanto duvidosos. Teve alguns bons filmes ali no meio do caminho? Teve, muitos bons filmes. Sexta-feira 13 é um exemplo disso. Tipo, tem muitos filmes, alguns são bem ruins? São. Mas tem seus filmes que são clássicos, são muito bons. A Hora do Pesadelo mesmo, né? O Wes Craven não topou fazer a sequência porque, tipo, ele achou que a história dele ali tinha acabado. Depois ele volta, né? Brilhantemente, dá continuidade na história. Mas o que eu quero trazer aqui, né? De como a indústria acaba estrangulando o gênero, é porque acabou esgotando a fórmula, né? Então a gente teve várias histórias repetidas. Tem a questão também que o gosto vai mudando, né? Com o decorrer do tempo. Os medos, de tempo em tempo, eles são atualizados. Então seria natural, né, que as pessoas acabassem se cansando um pouco do gênero. Eu acho essa década tão emblemática pela dificuldade que eu tenho em listar todos os filmes. É muito filme. Só pra vocês terem uma noção, tem um documentário chamado In Search of Darkness, que é sobre os filmes, as produções ali dos anos 80, com depoimento das pessoas que participaram diretamente desses filmes. O documentário tem 4 horas e meia. E não satisfeito, eles fizeram parte 2 e parte 3. E cada parte dessa tem mais de 5 horas. Isso mostra a quantidade de obras que foram feitas nessa década. E eu não sei o que me fascina mais. Se é a trilha com sintetizadores, né, que era muito utilizado. Se a atmosfera, não sei, você bate o olho e você fala, pô, beleza, isso é um horror dos anos 80. Por causa da textura da imagem, os efeitos práticos eram magníficos. Eu acho muito bonito esse lance da maquiagem, como era feita, das próteses, de como era a criação desses monstros, né? Como eles dedicavam um tempo ali pra fazer uma criação de um pesadelo. E eu cresci assistindo muito desses filmes, né? Como eu comentei aqui, era a minha sessão favorita ali da locadora. Isso foi o que me influenciou a entrar no audiovisual, que por consequência me influenciou a querer fazer filmes e querer falar sobre filmes. E foi por isso que eu topei entrar no Colmeia e criar esse quadro, né? Falar sobre horror. E por isso que eu deixei pra falar sobre essa década quando completasse uma data especial, que no caso é o vídeo de hoje. E só tenho a agradecer a todo mundo que incentiva, com comentários, compartilhando, enfim. A gente faz pra isso, a gente faz porque a gente ama o que a gente faz aqui. E só temos a agradecer mesmo. E não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, consumir outros conteúdos do Colmeia. E até uma próxima.